Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta com mais um trecho, né, do capítulo que vamos continuar hoje estudando, né, a segunda parte do capítulo 6. Esse estudo que faz parte já da nossa rotina de trabalho, nossa rotina doméstica, que sempre a gente está aqui aos sábados estudando André Luiz, Missionários da Luz. Não é, Márcia? Tudo bem com você? Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem, queridos amigos que estão aí, que acompanham sempre conosco o nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos, né? E como a Thelma falou, nós vamos continuar o capítulo 6, que é a oração. E aí nós vamos gravar agora a última parte. Mas vamos primeiro, vamos falar da última parte, né? Mas somos erros aqui, mas enfim. Vamos recordar o que nós vimos na parte primeira, né? E a parte Vamos sim. primeira, nós estávamos vendo que o rapaz chegou na sua casa, né? Deixou a mãe, a irmã, chegou na sua casa, estava se preparando já para entrar, para dormir, e André Luiz fica espantado, porque as duas companhias deles, né, que estavam ali acompanhando, as duas companhias, dois espíritos que estavam ali Espirituais, né? influenciando, né, estavam acompanhando, não conseguiram entrar no lar. E Pois aí é. Alexandre fala para ele, né, que ali ele ia ver o que é um lar protegido fluidicamente pelo poder da oração, né? Então nós estávamos falando sobre o culto do Evangelho no lar e lembramos, né, Thelma, do livro Missionários da Luz. Nós citamos e Os ficamos de ver para mensageiros, vocês. mensageiros. Desculpa, os mensageiros, eu hoje estou bem, né? Então, os livros Faz parte. mensageiros, que foi quando a gente vai estudar o que estava acontecendo durante o Evangelho no Lar na casa da Dona Isabel. Isabel. Isso. Aí, vocês pegando o livro Os Mensageiros, a partir do capítulo 34, 35, 36 e 37, principalmente o 35, né, Thelma? Que o É. 35, se eu não me engano, Em outros capítulos ele vai abordar essa questão da a prece, oração, isso. mas pertinente ao que a gente estava falando é esse que a Márcia está dizendo aí, 35. Porque quando ele vai falar o que acontece durante o culto do Evangelho no lar, no caso da Dona Isabel, né? E são Então é coisas, isso. né, Márcia, que todos nós podemos fazer, criar, né? Essas barreiras magnéticas, né, que o André Luiz está falando. Basta que nós tenhamos o hábito da prece. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, Thelma, vamos começar? Vamos sim. Opa, é esse mesmo, né? O capítulo, a parte Capítulo 2, 6, parte parte 2, 2. e agora nós vamos ler, então, a continuação, né, daqueles slides que nós fizemos no outro programa. Então, o rapaz agora, Thelma não penetrando... está aparecendo aqui. Não? Não. Ai, ai, ai. Agora tá. Agora está. Então, o rapaz estava penetrando, a Márcia já falou, né, o seu aposento, modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Eles vinham daquela reunião, né, que eles estavam sendo observados, né, conforme a Márcia falou, e eles agora chegam em casa. Então, Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, quer dizer, sem barulho, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. E uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico, quer dizer, ela estava dormindo, ela vem emancipada ali da alma, né, em desdobramento, e vai ali estar conversando com eles. E desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender o saudoso instrutor E saudou, afetuosamente. né? Saudou. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo do nosso Senhor.
Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Então, a gente entende aqui que o Alexandre até já conhecia ela, né, Márcia? Isso, não é? Ela Porque já conhecia, eu ela achei já tão é lindo. conhecida, porque Isso, ele está nesse trabalho há 9 anos, né? Então, certamente, diante dessa postura dela, os espíritos nos observam, né? Eles estão atentos às nossas atitudes. Eu sempre gosto de citar aquele capítulo de Emmanuel, lá no Pão Nosso, mensagem 76, às testemunhas. Os isso. espíritos estão atentos aos nossos, tudo aquilo que a gente faz de bom e aquilo que vai gerar consequências, né? Mas ele já é conhecido, ela já é conhecida dele. A gente percebe aí, não é? E o interessante, Thelma, a gente observar também, né? Então ela está dormindo, ela tem a emancipação da alma, ela se desdobra, vai ao plano espiritual, se liberta do corpo físico, está ali ainda no ambiente doméstico dela, mas olha que interessante, né? Quando a gente se dispõe a orar e a pedir e a dormir através da oração, os espíritos vêm nos ajudar, né? Então ele falou: olha, entrem, desejo transformar a nossa casa, quando ela fala aqui, ó, agradeça a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Então, né, dela tá ali vendo que mesmo durante o sono, principalmente durante o Ela sono, nós somos percebe, né? ajudados. Ela Exatamente. percebeu a Alexandre, né? E agradece a Deus Exatamente. essa possibilidade de orar junto com esses espíritos. Olha que maravilha. Eu achei lindo, lindo isso. Olha, fica, ai meu Deus, o que a gente Então, faz é quando isso que a dorme, gente Thelma? conquista, não é? É isso que a Não gente é? conquista com aqueles hábitos, né, do culto no lar, da leitura sadia, né, da prece antes de deitar, se possível, de uma leitura. E isso vai criando essas vibrações no nosso lar, vai imantando, vai trazendo tanta coisa boa, né, para Pois nós é. e para os outros, como nós já falamos, né? Muito lindo, realmente. Então Quer mais vamos. comentar alguma coisa, Márcia? Não, podemos ir. Então, nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, quer dizer, ele já estava deitando, né, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Ele deita ali de mansinho. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Olha, observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma da nossa nobre amiga à sua forma física placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora os meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação profunda. Quer dizer que ela pede licença a eles, porque o marido chegou, né? Ela ia agora estar ali junto dele, né? E é interessante, né, que eles saem e deixam eles à vontade ali no ambiente doméstico e ela continua dormindo e o rapaz vai adormecer também, né? Mas imagina Exatamente. como que eles despertam desse sono tão fortalecedor, tão que repõe todas as energias, uma maravilha, né? E é E interessante ele, aqui quando o André Luiz diz, né, que eu observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma da nossa amiga, nobre a sua forma física, né, quer dizer, então a gente sabe que ela está encarnada em desdobramento e aqui tem nosso cordão que liga, né? Mas quando ele diz aqui, né, que foi, quando é que ele diz, é nesse slide que ele diz que a cama está aqui, ó, rodeava-se o leito de intensa luminosidade, né? Então, assim, a proteção que ela fazia já fluídica com as orações dela ao leito, né? Muito interessante, E a muito bom. gente sabe que isso não é construção de um dia, né? Isso é construção de hábito, de constância, de perseverança. E ela faz isso
já, né, Já é natural, né? já natural, né? Então ele sorri em silêncio e por alguns minutos ele se mantém em meditação mais profunda, trazendo esses benefícios, né, que ela pede a ele. Muito muito maravilhoso isso, né? E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena, o André Luiz. A esposa desligada do corpo, sentou-se à cabeceira, e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Que Coisa mais maravilha, né? linda, não é não? Pelo cardíaco, né? Ela Isso. fornecia eflúvios de paz, de De bondade. amor, de bondade, não é? Ô, Thelma, Então, sabe que eu fiquei lembrando, além disso, dessa cena, porque quando a gente viu muito isso no E a Vida Continua. Olha, uhum, esse rapaz, provavelmente no seu planejamento reencarnatório, sabia que sim, ia passar por essas dificuldades, porque isso já não é de agora, mas olha, a misericórdia divina de colocar uma Cecília na uma vida dele, esposa, né? não é? De colocar essa esposa ao lado dele para que está aqui, ó, dizendo eu vou com você, eu vou te dar força, eu vou cuidar de você. E é isso que ela está fazendo. E é uma jovem, uma moça jovem, mas Então, veio de repente com, né, com esse laço com ele, assim, eu vou te isso, ajudar, né? Aliás, isso. vamos nos ajudar, né? Porque com certeza ela também está sendo E ajudada. o que Mas olha a beleza disso, né? a gente vê aí esse planejamento, conforme você está falando, e a gente vê que a Cecília não é um espírito sem bagagem, Exatamente. né? Em que Porque pese a gente ela é achar que ela jovem. talvez não seja nem espírita, não importa a religião dela, Não, mas ela é jovem, ela mas olha quanta bagagem por esse conhecimento já do plano espiritual, né? já tem uma evolução espiritual, ela é consciente da tarefa dela, né? E essas Exatamente. almas que vêm, né? Por isso que a gente tem que respeitar esse planejamento, quem está ao nosso lado. A gente sabe que sempre é aquele que está no nosso, naquele mapa, né, que nós traçamos, ou nós concordamos, os amigos espirituais nos dessem essa tarefa. Né? E ela está aí com a tarefa, dando conta da tarefa. Né? E é Né? Porque interessante. imagina, Vai, pode falar. não, eu fico pensando se ele tivesse uma companheira que tivesse mais ou menos as mesmas questões, com as questões sexuais com ele, como ele, né, sabe, tivesse uns pensamentos parecidos com o dele, talvez os dois tivessem uma situação cada vez pior. E ele Aí talvez a ele gente. hoje não esteja tão mal, não esteja tão pior em função desse auxílio dessa esposa, né? Que ele diz no outro capítulo que tem 8 meses que eles estão casados, né? A gente não sabe quanto tempo já de relacionamento, mas a gente vê que talvez não seja um relacionamento tão longo tempo ainda. Não, e a gente fica pensando o seguinte: quem está lá na casa espírita é ele, que é o necessitado, né? É isso aí, nós estamos lá também como necessitados, né? Porque ela já aprendeu a lição, então ela está em casa fazendo o papel dela, a tarefa dela em casa, né? E talvez Exatamente. isso que tenha conduzido ele à casa espírita para ele ser tratado, né? Através dela, dessa autoridade moral que ela tem aí com os espíritos, né? Muito interessante. Muitas Então, lições. Então vamos nós.
Os corpúsculos radiosos penetravam ali o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas. Então, esses corpúsculos eram gerados pela prece, pelos objetivos, os pedidos dela, né, e atingir aqueles Aquelas larvas, organismos, né? Aquela aquelas região e larvas que aquelas estavam larvas que ali, né, estavam ali. que se concentravam em massa, destruindo as pequenas formas, né, esses corpúsculos se concentravam e destruíam essas pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, lutavam desesperadamente com os agentes da luz. Veja só. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou, delicadamente encaminhando-me ao exterior. Que beleza, né? Então, ela está fazendo aí, através da oração, ela está fazendo toda essa limpeza, né? A esses micro-organismos ali psíquicos, e ele já está sentindo o benefício, né? Porque ela está agindo como uma mãe, né? Que alberga o filhinho ali no colo. A gente viu que o último slide da parte anterior, Alexandre fala para ele, vamos te mostrar, porque o André está desesperado, mas como é que a gente pode lutar contra o vampirismo? Ele falou, vou te mostrar ao vivo e a cores, ao vivo e a cores o antídoto. Dois, né? Ele disse que tem vários, mas ele falou, vou te mostrar um que é bem eficaz. E aí ele está mostrando o poder da prece dela, da emanação desse amor, ajudado pelas energias do alto, através do cardíaco dela, do coração, essas luzes que ela emitia iam acabando, né? Iam destruindo esses corpúsculos ali, né? Essas larvas, mas lutavam também desesperadamente. O problema é como é o comportamento dele daqui por diante. Né? Pois é. Então vamos. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Quer dizer, ele observa, ele pensando tudo isso, e lá fora do quarto ele vai falar. Já observou quanto devia, agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. E aí o Alexandre fala, não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Isso aí que a gente estava comentando, né, quando nós falamos dessa energia que nós temos dentro de nós, e às vezes nem sabemos, né? O Espírito Lázaro fala lá no Evangelho. Exatamente. E aí eu queria só ler, Thelma, um trechinho que a gente aconselha aos queridos amigos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 capítulos maravilhosos, que é o 27 e o 28, sobre a oração, né? Mas no 27, no item 14, ele fala assim, por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que seu efeito depende da força fluídica. E ele diz assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora,
ou agindo diretamente em seu nome, e dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça ou que ela lhe pode ser proveitosa. Então, quer dizer, a gente sabe que a Cecília ali, ela tem o poder da oração e toda essa parte magnética dela, ela é ajudada e multiplicada pelos benfeitores espirituais que estão ali com ela também. Então, esse capítulo Exatamente. é belíssimo, vale um bom estudo, o capítulo Pedis e Verdade. Obtereis. Após breve intervalo, Alexandre considerou imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, os de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizando pelos vegetais, Exteriorizados pelos vegetais. exteriorizados, isso, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. E através da planta do pé, né, Márcia, nós Isso. absorvemos esses A gente, raios. muita gente chama de energia telúrica, né? Que é a energia que vem da Terra. Por isso que é Isso, muito bom, às vezes, a gente também andar descalça nos gramados, na terra mesmo, na areia do porque a mar. gente, isso exatamente no mar, né? E porque a gente absorve essas energias que vão, né, subindo pelos nossos centros de força, alimentando principalmente o nosso centro de força básico, né, que fica na base da nossa coluna, é onde vai sendo distribuído por todo o corpo essa energia de vitalidade que a gente precisa. E a gente sabe que de cima, pelo coronário, a gente recebe essas energias mais sutis, que são as dos amigos espirituais, né? Mas essa energia que ele fala aqui, que vem da Terra, nos dá força, vitalidade também, né? É. E aí ele E ele fala, né? diz que é a cada minuto bilhões de raios cósmicos, né, oriundo do universo, né? Porque o universo é movimento, o universo é harmonia. Então, quando a gente fala o universo está ao nosso favor, é isso, que nós recebemos essas ondas, né, que emitem através do bem que nós vibramos, das ligações mentais que nós temos, e tudo isso vai fazendo uma grande rede, né, a nosso favor e trazendo esses raios de forma a nos dar sustento, né? É isso mesmo, né? A própria nossa respiração, vamos É. respirar, ar puro, tudo isso vai nos energizando, né? Por isso que os pensamentos são importantes, né? Porque o pensamento ele traz envolvido toda essa matéria mental, né? Que a gente já viu aí e que nós vamos também absorvendo através da respiração, através da sintonia, né? Que a gente está emanando e emitindo. Isso mesmo. Então vamos nós. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações da natureza psíquica que envolvem a humanidade, aliás, está fazendo uma pergunta, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, está dizendo, né? E essas emanações? Ele fala, em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem, e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta, de troca, né, incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo,
na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. É uma responsabilidade imensa, né, Thelma? Demais, demais, né? Então, a gente vê aí o que a prece pode fazer ao nosso favor. E, nesse momento, ele está falando aí, né, da irradiação, porque se nós estamos nesse receber, né, que ele fala, as emanações da natureza, envolvem a humanidade, proveniente de colônias de seres encarnados que rodeiam a Terra. Então, nós estamos nessa simbiose, nessa troca constante, né, com o encarnado, como encarnado, mas com os desencarnados. Então, a prece, nesse momento, ela atua, né, ela vai através do veículo do pensamento, né, movido por esse fluido cósmico universal que nos envolve, ela vai nos mais infinitos locais. Né? É por isso que a prece ela é atendida. Não é? E não só isso, aqui a gente pensa, nós somos um só, se eu estou na minha casa, se eu estou, além de estar orando pelo nosso lar e tudo, mas se eu estou fazendo uma prece para a humanidade, para o nosso planeta Terra, como ele diz aqui, nós vamos nos ligar a essas entidades, seja em que mundo for, que também estão com essas consciências, que estão vibrando, né? E a gente, quando vamos vibrar juntos, e para o nosso planeta, para toda a humanidade, e eles também nos ajudam na nossa vida também, né? Nos nossos amores, nos nossos familiares. E a gente lembra da hora do Ângelus, né? Às 6 horas da tarde, esse horário ele tem um poder muito grande no universo, né? Porque é a hora em que a humanidade toda está, quando a gente dá 6 horas, principalmente quando a gente tem a oportunidade de escutar um sino, que é uma referência, né, para nós, nós vamos lembrar daquele momento da prece, né? Esse momento em que nós ligamos o nosso pensamento à Virgem Maria, a Jesus, aos espíritos amigos, os falangeiros de todas as colônias espirituais, nós estamos em trabalho, nós estamos emitindo sintonias, vibrações para todos os espíritos, e isso se transforma em medicamentos que são levados a vários locais. A gente lembra também, Márcia, daquele livro, Memórias de um Suicida, onde eles falam sobre isso, lá do Ângelus, né? Bem enfatizado. Essa importância, né? Dessa importância da hora da Ave Maria, né? Que porque nós estamos nos unindo a várias consciências que estão nos mesmos propósitos. E, assim, e não importando o credo, só que está todo mundo voltado a uma oração, voltado ao bem, né? a louvar, né? Como a gente sabe que a prece é para pedir, para agradecer e para louvar a Deus. Então, nesse momento, nós estamos nos unindo a todas essas consciências que estão fazendo a mesma coisa. E ele diz aí que toda criatura, não é quem é espírita, é toda criatura que cultiva a oração, seja o Pai Nosso, seja uma Ave Maria, seja qualquer prece sentida, né? Nós podemos nos tornar esse foco irradiante de energias. Exatamente. Vamos lá. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. Antes da gente ver a resposta do Alexandre, o que a gente acha? O que você acha, Márcia? Ele será bastante, né? Porque isso aí vai depender muito dele, né? Porque vocês lembram que Alexandre falou, quando o André, já nos outros capítulos, quando ele estava falando, quando eles estavam na rua, falou, mas não tem que a gente possa afastá-los?
Ele falou, quantas vezes nós já tentamos, só que Depende eles, pelos deles. pensamentos, eles trazem os companheiros de volta. Então, será que adianta também? Ela está fazendo a parte dela, mas será que ele vai fazer a parte dele? Né? Pois é. O que vocês acham? Vamos lá. Vamos ver, então, o que o Alexandre vai falar para ele. O socorro de Cecília, diz Alexandre, é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Foi ela que conquistou isso, né? Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, por meio do trabalho próprio. Quer dizer, ele terá de se esforçar também. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, ele está recebendo, sim, né? Porque ele tem o acréscimo de misericórdia, Deus é misericordioso, os espíritos também, mas isso é um trabalho dela, né? E ele pode deixar de receber à medida que ele não se esforçar, não se empenhar para melhorar, para estar mudando o seu padrão vibratório, para estar se esforçando diante do vício que ele sabe que ele é escravo, né, daquele vício. Então, tudo isso vai estar a favor dele quando ele tiver domínio sobre essas questões aí, né? Porque ele fala que, claro, o nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Sair daquele estado que fica-se de vítima, né? Eu sou um coitado. Ele precisa querer sair disso, né? Sair desse ciclo vicioso que ele se encontra, em todos os sentidos, né? De pensamentos e de ações, porque ele também continua nas ações, né? Mas toda cooperação exterior pode ser interrompida, porque tem uma hora que também, né, estão ali, mas a gente não adianta você ficar ajudando, você sabendo que o outro ali também não se mobiliza, né? E cada filho de Deus é herdeiro dessas possibilidades. E tem, olha, que interessante para eles, nós temos que funcionar como médico de nós mesmos. E aí resta saber se ele vai querer ser médico dele mesmo, né? De receber todos esses benefícios e fazer o bom uso deles, né? Aproveitar tudo isso. Trazendo para a nossa realidade, é por isso que muitas pessoas vão à casa espírita, se curam, né? Melhoram todo aquele quadro, aquela perturbação, aquele desequilíbrio através do passe, da água fluidificada, e aí se afastam, né? Tá melhor, sarou, se afastam, daí voltam novamente, às vezes é tratado de novo, mas tem um momento, né, que ele não é que deixa de receber, aquilo vai exigir dele um trabalho, Esforço, né? Esforço, porque senão a gente estará dando o peixe pescado e não ensinando o trabalho, né, o esforço, a dedicação, porque ele precisa se livrar daquela escravização que ele está envolvido, né? E só através do esforço próprio. A gente só livra dos nossos vícios com muito trabalho. E é isso. Exatamente, Thelma. E aí chegamos aqui ao fim, né? Era o último, Eu nunca era sei. O último. Esse era o último. Então, queridos Isso. amigos, mais uma vez, né? Acho que agora você já pode tirar eles daqui, né? Isso. A nossa gratidão pela companhia de vocês. Terminamos esse belo capítulo sobre, né, a prece, sobre a oração, do que pode fazer em nossas vidas, desde que estejamos dispostos a receber, né, e nos modificarmos. Não é isso? Então, a nossa gratidão pela companhia de vocês. Gratidão, e vamos fazer
trabalhar pelo hábito da prece, vamos exercitar esse bem maior que os Espíritos vêm nos ensinando, né? Vamos colocar a prece nas nossas vidas, vamos dedicar 5, 10 minutos, né? Ou um pensamento positivo, vamos desenvolver isso em nós, aqueles que ainda têm dificuldade, né? Para nós podermos também nos tornarmos esse foco de luz, né? Que Jesus disse, né? Que nós somos luz, né? Que a nossa luz possa brilhar, né? Através É. dessa vontade. Eu lembro aqui, para aqueles que não têm o hábito, que gostariam de ter uma orientação de como orar, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali Bem tem lembrado. várias formas de oração para nós mesmos e para os outros. Não Uhum. significa, Kardec nunca quis ali fazer com que a gente fizesse prece decorada, não é esse o objetivo. Mas é até que você ganhe força para que você saiba exatamente aquilo que você quer, como você deveria pedir, como você deveria se falar. Nós temos que falar com o nosso coração, ou temos que pensar com o coração, não é nem as palavras que são importantes, né? Então, se você tiver dificuldade, vá ao capítulo 28, né, que ali começa com vários, e começando pela a nossa oração que Jesus nos ensinou. Então, faça um Pai Nosso, mas de Sim. acordo com aquilo que você estiver pensando, com aquilo que você precisa. Então, esse capítulo é um capítulo muito importante, e para a gente começar a ter noção de que tipo de prece fazer. Então, é isso. Até a nossa próxima semana, né, Thelma? Até a próxima semana e que possamos perseverar nas nossas dificuldades, porque elas surgem para nos fortalecer. Temos fé em Deus, confiança, né? Nós estamos no caminho certo. Fiquem com Deus, com Jesus. Uma boa semana para todos e até mais, se Deus quiser. Tchau, Márcia. Fiquem com Tchau, Deus. Thelma.